Olá, estamos iniciando o Teorema pela UXTV, parceira do canal Futura. A nossa proposta é sempre trazer uma questão atual para o debate, contando com a participação principalmente de professores da Universidade de Caxias do Sul. Vamos ao tema proposto para a conversa de hoje. A educação é a base para qualquer cidadão viver em sociedade. Nos primeiros anos de vida, a tarefa de educar é basicamente dos pais. O momento em que a criança vai para a escola é um divisor de águas. A partir daí é que acontece o contato com mundos e culturas diferentes daquelas recebidas dentro de casa. A escola precisa agregar todas essas diferenças e ainda ensinar alguns valores básicos para a vida em sociedade. Quando ocorre algum problema no processo de aprendizagem, escola e família tendem a buscar explicações. Diante disso, o teorema de hoje pergunta: qual é o papel que a escola e a família devem exercer no processo de educação? Essa é a nossa grande questão de hoje. Para respondê-la, ampliar inclusive o debate, aprofundar o assunto, nós contamos com a presença da professora Carla Valentini, que é professora de Educação e no mestrado de Educação da Universidade. Bem-vinda, professora, tudo bem? Tudo bem, obrigada. E também com a professora Cláudia Pisol, professora de Psicologia e do mestrado em Educação da nossa universidade. Bem-vinda, Cláudia, tudo Muito bem? obrigada pelo convite. E aí, boa pergunta? Boa. Muito boa. Muito boa. Quem quer começar a se arriscar e a desenvolver o assunto? Carla? Bom, é um assunto que é complexo e que eu penso que nesse momento atual de muitos movimentos, né, dos diversos espaços da sociedade, a família se modifica muito, né, se modificou. E a escola precisa olhar para isso também. Se nós pensarmos família e escola como sistemas que são interdependentes, as famílias mudando, a escola precisa pensar as articulações com a família. E esse é um desafio que não está respondido. Então, poder fazer paradas para que a gente possa pensar sobre isso, pensar de diferentes perspectivas, sendo que me parece que a gente não vai encontrar uma única proposta para isso, mas diferentes possibilidades considerando as diferentes famílias, as diferentes escolas, as diferentes regiões, se nós pensarmos no nosso país, né? Mas é um tema que precisa ser pensado e essa articulação ela é fundamental para o desenvolvimento, para a educação e para o futuro da nossa sociedade. Professora Cláudia, então não podemos dizer assim, até aqui vai a escola, agora a questão é da família ou vice-versa, né? A partir do momento que os filhos entram na escola, a responsabilidade é dos professores, dos mestres. A professora Carla falava em pontos de articulação. Pois é, concordo com essa forma de pensar em termos de complexidade de sistema. Seria muito bom que a gente tivesse, né, uma receita. Bom, nasce a criança, né, os pais têm lá uma bula, uma receita, um manual, né, que estabelece até onde vai, até onde eles devem ir, e aquilo que é papel deles, e aquilo que não é papel deles. Quais são as suas responsabilidades, quais são as dos outros. Pois é, e a escola é a mesma coisa, se pudesse seguir esse manual. Então a gente tenta, né, as pessoas tentam estabelecer com clareza, isso aqui é para a escola, não, isso aqui é dos pais. Há cobranças mútuas muito grandes que nós vemos. Principalmente quando as coisas não dão muito certo, né? Diante dos problemas. Às vezes a gente vê assim a família tentando responsabilizar a escola por algo que a escola deveria estar fazendo e não está, e a escola responsabilizando a família por algo que deveria estar fazendo e não está. Então essas cobranças são comuns. Só que elas acabam também não levando muito longe, né? Porque realmente é complexa a situação, merece muito debate, merece muito diálogo e merece talvez uma virada, né? Que ao invés de cobranças mútuas, a gente possa pensar em parcerias, que eu acho que é algo que a gente pode desenvolver um pouco essa ideia, assim, né? De parcerias, de colaboração. Porque se fosse fácil, esse debate já teria se encerrado há muito tempo. E ele é presente na nossa sociedade, é presente em todas as culturas, em outros países, é presente em diferentes momentos da história também. Né? Afinal, quem é que educa, como educa, onde se quer chegar com a educação, o que é educação, o que não é. Professora Carla, teríamos alguns pontos, digamos assim, que são consenso para estabelecer essas articulações?
Eu vejo que um ponto importante que segue aquilo que a Cláudia começou a pensar, a nos propor, é a questão da escuta. Eu percebo que a família precisa escutar a escola e a escola precisa conseguir escutar essa família. Muitas vezes os diálogos vêm no sentido de uma defensiva. A escola chama a família e muitas vezes, infelizmente, para falar do filho que não está bem, mas também não consegue ter uma escuta com relação a essa família. E também falar desse filho, dessa criança, desse jovem em momentos que ele está em processo que não poderiam ser só os processos de dificuldade, né? Isso poderia fazer essas aproximações, esses vínculos. E a família poder escutar mais a escola. A posição de defensiva que a família e a escola se colocam como se fossem dois pontos que precisam se defender e não se articular, né? Então, esse é um desafio e que as famílias muitas vezes não conseguem trazer para si a forma de transformar, de fazer esse giro. Eu vejo que a escola pode pensar articulações para trazer a família para a escola de outras formas. Existem projetos onde isso acontece, onde as famílias vão para a escola para momentos integrados, que não são curriculares, que são de interação, de lazer, de convivência, porque um dos pontos é a convivência, pontos frágeis da nossa sociedade. E as famílias também convivem pouco entre si, pais e filhos. E a escola pode ajudar a si mesma, ajudando na convivência família e escola também, né? Então são movimentos diversos que a gente Sim. pode fazer, né? Seria importante, é claro, como vocês disseram, cada escola também tem suas diferenças, às vezes uma questão é a caracterização da escola pública, escola privada, etc. Mas seria possível um diálogo, digamos, inicial, ou de ano, ou de semestre, ou quando o filho entra na escola, de os pais conhecerem o projeto, conhecerem o que a escola tem como proposta pedagógica de educação do filho e aí propor uma parceria, como vocês disseram? Algumas escolas fazem realmente isso, né? Independente até de serem públicas ou privadas, tem essa iniciativa, mantém essa cultura, né, de chamar os pais não para se queixar, mas de chamar os pais para construir uma compreensão em conjunta de qual é o projeto para esse ano, né, qual é o projeto da escola e para escutar os pais, como dizia a Carla. E as escolas que fazem isso se beneficiam muito e as famílias acabam também se beneficiando por sentirem essa aproximação. Claro que o ideal seria que mais escolas pudessem fazer isso e que as famílias também se disponibilizassem para estar presentes na escola, porque às vezes as escolas fazem tentativas bem importantes e esbarram com a dificuldade, até porque as famílias nem sempre não é porque não querem, às vezes não conseguem, porque estão trabalhando, porque tem milhões As de... novas composições, como falava a Carla, né? Tem que dar conta de milhões de outros. coisas, né? Então, tem tudo um pouco ali nessa realidade, né? Agora, porque a gente pode pensar assim, eu acho que perguntaste antes, né? Pontos em comum. Eu acho que um ponto em comum, o que a Carla mencionou é importantíssimo, mas um que me ocorre também é que tanto família quanto escola, enquanto instituições sociais, estão fragilizadas. Nós vivemos um período de mudança muito acelerado nas últimas décadas. Então, velhos papéis, velhas formas, 20, 30 anos atrás, nem tão velhas assim, né? Mas que envelheceram. Mas que estão envelhecendo muito rápido, porque hoje em dia tudo perde a validade muito rápido, né? Respostas que eram dadas anteriormente parecem não servir mais hoje em dia na sociedade com essa mudança tão drástica que a gente vive. Então, nisso, família e escola também se fragilizaram, né? Também não encontram mais os mesmos pontos de referência. Quais são os novos pontos de referência? Talvez tenhamos que construir novos pontos de referência para dar conta dessa infância e dessa juventude dos dias de hoje, que é uma infância e juventude atravessada por uma tecnologia que nós aqui, por exemplo, não tínhamos, né? Uma infância e uma juventude atravessadas por grandes centros urbanos, cidades complexas, cidades muitas vezes violentas. Não interessa às vezes se o bairro é de periferia, se o bairro é central, a violência está quase que como assim, com uma realidade para todos.
o que é muito diferente de 30, 40 anos atrás. Uma sociedade atravessada pelo consumo, um consumo de massa, que alguns chamam de hiperconsumo, e que atravessa as crianças e os adolescentes de uma maneira também que antes era bem menos, a gente sabe disso, a gente tem lembrança de pedir um presente para o Papai Noel. Um presente, não 15. E aguardar quase um ano para receber o presente. Aguardar um ano para receber um presente não é a realidade das crianças e adolescentes de hoje, né? Então são vários os fenômenos sociais que fragilizaram a escola, fragilizaram a família, velhas respostas não servem mais e esses fenômenos colocam desafios. Para encerrar esse primeiro bloco, Carla, alguma consideração? Eu queria complementar isso que a Cláudia falou. Essa fragilidade, ela aparece nas relações. E as relações da escola e da família, elas precisam ser reconstruídas, né? A forma como a família se organizava, onde tinha uma determinação e os filhos obedeciam, que não faz muito tempo, já não funciona mais. E a escola, também o professor detentor do saber já não consegue mais dar a sua aula de transmissão, porque não funciona mais com as crianças e jovens de hoje. Então, as relações são algo que permeia tanto família e escola e que precisam ser consideradas, né? E essa é uma aprendizagem que precisa ser feita e passa pelas duas instâncias, né? Cláudia, você tem também a atuação na área da psicologia, estudos aí. Me parece que é um desafio muito grande, tanto para pais e professores, estarem apropriados do que é a criança, das fases que ela vive, do perfil psicológico, né? E muitas vezes, não sei se isso constitui tema, debate ou é um aprendizado de conteúdos apenas. Muitas vezes também temos pessoas diferentes aí. As crianças são diferentes, né? A diversidade é muito grande e talvez haja ainda um padrão único para acolher, uma maneira única de acolher essa diversidade. Estou te provocando por aí. Pois é, são várias questões, né? Vai por onde tu achar melhor. Várias questões que colocas, assim. Essa questão da uniformidade, do padrão, a gente ainda vê como uma questão da escola. A escola foi fundada com base nessa premissa de uniformizar, né? Tanto que ela é seriada, ela é em séries, tanto que se usa uniforme escolar, né? Mas não é aquilo que se coloca no social hoje, né? No social se coloca hoje a questão de poder acolher a diversidade. Isso situa a escola num novo desafio, que é se reinventar. Uma escola que dê espaço para os vários tipos de famílias, que não são mais necessariamente família de pai, mãe e filhos, podem ser famílias reconfiguradas, reinventadas, famílias homoparentais, né? Onde são duas mães ou dois pais, famílias monoparentais, onde só a mãe ou só o pai se encarrega do cuidado dos filhos, famílias pequenas, não mais as famílias grandes, que podiam contar com os avós e tios, né? Famílias de imigrantes, de pessoas que saíram, então, de sua terra natal e estão se adaptando a um outro ambiente. E de imigrantes, a nossa cidade está acolhendo muitos imigrantes, toda essa diversidade chega nas nossas escolas, né? E então, bom, como eu vou educar? Com base em que valores? Com base em que preceitos? Os professores precisam ter momentos, né, onde possam conversar e também se preparar para esses desafios. Então, acho que a psicologia pode ajudar com certeza nesse debate, e assim como outras áreas do saber, a própria pedagogia é uma área que estuda muito a educação, a fonoaudiologia, todas as áreas do saber podem contribuir, né? Mas a contribuição do saber dos especialistas não substitui, né, aquilo que se dá no convívio, seja no convívio da família, seja no dia a dia da sala de aula. Não há um livro que vai ensinar uma pessoa a poder acolher a outra pessoa. Isso não está no livro, isso está na forma como a pessoa se constitui, né? É verdade. Aliás, a lembrança que todos nós temos dos nossos grandes mestres vai nesse sentido, sem dúvida. Vai nesse sentido. Não é necessariamente aquele que ensinou aquele conteúdo, mas aquele que pôde acolher e nesse acolhimento apostar naquele aluno, naquela criança, naquele adolescente e conceder a ele a chance de se tornar um sujeito. Aliás, isso me parece a grande chave, Carla.
Eu vejo que isso é fundamental para a escola. E hoje, quando a gente pensa uma escola que desde cedo está com as crianças, né? Cada vez mais crianças cedo, né? cada vez mais cedo, a educação básica a partir dos 4 anos, esse acolhimento precisa ser muito feito pela escola, porque o tempo da criança na escola ele é maior e desde precocemente a criança está na escola. E essa acolhida, essa certeza de que alguém está dando nascimento positivo para aquele sujeito e ele pode confiar em si e confiar no mundo, precisa ser dado por alguém. E muitas vezes é o papel da escola, também esse, né? Mas não deixa de ser o espaço da família fazer isso. Sem dúvida. E me parece que as famílias também precisam ser escutadas e orientadas nesse sentido. A gente vê muitas famílias jovens, muitas famílias que não se pensaram muito como estruturação de família e daqui a pouco estão com crianças jovens em processo de desenvolvimento e as famílias estão carentes também de orientação, também de diálogo, como nós falamos antes, né? A Cláudia comentou, essa fragilidade, esse novo lugar de família e escola, essa construção, esse diálogo, as famílias têm acolhido muito isso, quando a gente tem pontos que nós não sabemos ainda o que fazer. Então, falar sobre isso, poder achar alternativas é bem importante. Bem importante a gente poder buscar caminhos junto com a família. Não deixar isso nem para a escola e nem para a família. São aspectos que a gente precisa olhar do desenvolvimento, do afeto, da cognição, mas conjuntamente, né? Vocês duas trabalham com a formação de professores também, né? Como vocês percebem a formação do professor para essa perspectiva que nós estamos falando, tanto de acolhimento quanto de pontos em comum, de conexões entre família e escola? A formação de professores é um desafio muito grande, né? Porque ela tem que contemplar tanta coisa, né? É uma formação que certamente não termina nos bancos acadêmicos, é uma formação que tem que estar sempre colocada em questão e sempre oferecida e sempre, né, de alguma maneira sendo oportunizada também para os professores. Há avanços, há situações, há espaço para isso, mas precisaria haver muito mais, né? A gente sente assim que embora haja essa demanda toda, nem sempre há o espaço correspondente, né, para que essa formação continuada se dê de maneira a responder esses desafios todos, né? Não sei, Carla. Eu acho que tem um papel importante que são as mantenedoras, porque a gente tem falado agora assim muito, né, do professor, da escola. Mas o professor também não dá conta de tudo sozinho. Sozinho né? Não tem como. Né? Tem uma gestão da escola que é importante. Quais são as definições que a escola tem enquanto comunidade escolar, né? Quando a gente fala em comunidade escolar, a gente não está falando da escola, professor e alunos e gestão, a gente está falando das famílias junto. Então, em vez de colocar família e escola, a gente pode falar comunidade escolar como um todo. E aí as responsabilidades elas são divididas conjuntamente. E nesse processo, as mantenedoras, sejam públicas ou particulares, privadas, elas precisam ter um envolvimento e dar sustentação, dar suporte para isso. Porque quando a gente fala do papel da escola, do professor, parece que o professor fica, ele tendo que dar conta de tudo. Mas como é que estão as políticas públicas? Como é que as formações continuadas são pensadas? Como é que se vê a possibilidade do professor ter tempo para essas conversas que a Cláudia falou? Que o currículo, ao pensar a escola, ele seja inovador. A gente não pode mais contar com um currículo de 10 anos atrás, já é insuficiente, né? A gente já precisa pensar. E o nosso modelo de escola é do século XVIII. Então, a gente tem um desafio que não está só com o professor. Ele está com gestão, e gestão num sentido mais macro, mais amplo, de dar sustentabilidade para isso. Gostaria de complementar, por favor? Eu queria complementar essa questão da Carla, porque a gente, quando fala em escola, às vezes vem em mente a sala de aula e o professor, né? E nem sempre a gente lembra da dimensão gestão, né? Que envolve a equipe diretiva, a equipe pedagógica e as mantenedoras. Então, às vezes, né, o discurso social culpabiliza o professor como se ele sozinho fosse dar conta de tudo isso na sua sala de aula, mas ele precisa desse apoio, ele precisa dessa rede toda, né, para que o fazer dele em sala de aula tenha mais sentido, seja mais
coerente com todos esses desafios, senão ele também fica sozinho. Né? Então, se os pais às vezes dizem, eu não sei mais o que fazer com meu filho, o professor às vezes diz, bom, eu também não sei mais o que fazer, porque eu já tentei de um jeito, eu já tentei de outro, eu não consigo, é tanta coisa, como é que eu sou só um aqui? E eu tenho que dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo. Então, daqui a pouco nós temos pais se queixando de se sentirem impotentes, se sentirem sem saber o que fazer, e professores na mesma situação, mas enquanto isso, essas crianças e jovens estão crescendo, né? E enquanto isso, não poderia ficar essa lacuna. Né? Está lembrando uma brincadeirinha, um pai chegou e disse, ou a mãe, enfim, né? Não dou conta do meu filho, o professor disse, sim, mas eu tenho o teu, mas o outro também não dou conta. Nós estamos praticamente no final do programa, Carla e Cláudia, pontos importantes, talvez agora abrindo mais para os pais, assim, você falava da escuta, é importante que a família seja escutada, mas o que os pais podem ter como importante nesse diálogo da escola, além da escuta? Eu queria voltar à questão da escuta, no sentido dos pais escutarem os seus filhos também. Perfeito. E observarem esses filhos, né? Porque a geração dos pais é diferente da geração dos filhos. Então, poder fazer essa descentração, tanto pai com filho, como escola com pais e pais com escola. Poder se colocar no lugar do outro, se descentrar e fazer uma escuta sem julgar, para poder se constituir um diálogo. Quando a gente não faz uma escuta dessa forma, a gente não consegue construir o novo, né? Ok. Cláudia, não vale escuta, outro ponto. Eu acho que a retomada do próprio conviver e do afeto na dimensão da família, né? As famílias facilmente se perdem na rotina e no cotidiano, no dia após dia, na quantidade imensa de tarefas que se deve cumprir, o trabalho, a casa, a arrumação da casa, o compromisso e o espaço de convívio, o tempo junto, sem fazer nada às vezes, né? O tempo de brincar. Brincar, o lúdico. O tempo de contar piada, o tempo de passear e de colher uma fruta numa árvore, o tempo de dar uma volta no centro da cidade sem comprar nada, né? Sem precisar comprar nada, o tempo só de estar junto. É um tempo que para criança e para adolescente é constitutivo e abre espaço para a escuta. Perfeito. Aliás, uma pesquisa que eu vi recentemente na questão de mídia, o que as crianças preferiam nos itens colocados, estava assistir TV, etc, etc. Mas eles preferiam brincar, principalmente com os pais ou os adultos. O Teorema de hoje termina por aqui. Nós voltamos na próxima edição com outro assunto para o debate. Até lá.